Newton Bonder, A Cabala do Dinheiro, 1991, Rio de Janeiro, Imago Editora. Para quem a vida é feito panela no fogo, se colocado para fazer um ensopado e passar do ponto, não tem problema, vira um cozido, se ainda passar do ponto, vira um assado. Primeiro capítulo, Parnassá, a Cabala do Sustento. Como parte da trilogia A Cabala da Comida, A Cabala do Dinheiro e A Cabala da Inveja, este segundo volume trata primordialmente da relação do indivíduo com o seu mundo e o sistema de valoração do universo que o cerca. Inspirado no ditado judaico, de 3 maneiras é um homem conhecido: por seu copo, por seu bolso e por sua ira. Cossó, quiçó, vê cá só. Estaremos aqui abordando o bolso, quiçó, e o quão reveladora é nossa atitude para com ele. Em todo bolso surgem questões de sobrevivência e suas fronteiras, do excedente, da posse, do poder e da insegurança. Diz esta mesma tradição: o mais longo dos caminhos é o que leva ao bolso. Não há meios de chegar ao bolso sem uma reflexão sobre a vida e seu sentido. Nossa relação com o bolso é reveladora de quem somos e onde estamos neste imenso mercado de valores, que é a realidade. Nesse sentido, novamente, a tradição judaica tem muito a contribuir. Famosos de forma caricata por seu amor ao dinheiro, os judeus viram seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tornarem-se protagonistas de piadas de avareza e voracidade. Tiveram a título de zombaria seu símbolo máximo de impureza, o porco, elevado à categoria de companheiro maior através do cofre em forma de porquinho, e ganharam longos narizes para farejar e orientá-los nos esgotos do subsolo dos sistemas financeiros. Sem querer entrar em considerações apologéticas que levariam com certeza à exposição da parcialidade do autor, gostaria de convidar o leitor instruído nos caminhos deste mundo a compartilhar de uma reflexão mais objetiva e menos julgadora. Falo ao leitor que reconhece que, muito além das classificações de bem ou mal, a experiência humana é marcada pela constante correção de nossas intenções na medida em que estas se concretizam em contato com a realidade. Nossa capacidade de transformar esta experiência em cultura e tradição e expô-la de tal forma a permitir uma crítica intergerações formadora, que é da moral e da ética, possibilita aos seres humanos o autoconhecimento de sua humanidade. Neste sentido, os judeus são imprescindíveis na memória e experiência do Ocidente. Sobre eles projetaram muitas das fantasias coletivas deste Ocidente, muitas das vivências sublimadas e contidas pelo indivíduo civilizado tomaram forma neste outro que pareceu exorcizável e que talvez só não tenha sido a partir da consciência de que o fim do problema judeu era também o fim da solução judeu. Adianto a ideia de que os judeus talvez não tenham sido um problema do Ocidente, mas solução deslocada. Não me cabe, porém, estender estes pensamentos já elaborados por trabalhos de grande consistência. A mim interessa ressaltar que os traços negativos dos judeus, em muitas situações, são reveladores de um esforço cultural exatamente no sentido oposto, tal qual fantasiamos sobre o rabino que nos bastidores do templo come o porco, ou o padre que tem encontros secretos no confessionário, ou o líder político que tem suas transações fraudulentas em porões sob a tribuna onde defende o povo. Grande é a cobrança aos que se propõem a assumir uma postura que, ao menos nominalmente, desafia nossos instintos e reações animais, ou seja,
A cultura, que faz exatamente isto, gera em nós um desejo por sua falência, pelo desmascarar do anti-humano de suas proposições teóricas acerca do certo e errado, do construtivo e destrutivo. Os judeus, com sua tradição fundamentada na ética, instauradora de uma ética ocidental, trazem vários exemplos desta inversão. 1. Inventaram a lei fundadora, não matarás, mas a eles é atribuído o grande assassinato da história. Os judeus que atravessaram a Idade Média, caracterizada por uma urbanização sem cuidados higiênicos e sanitários, e cujos costumes tradicionais, porém, se destacavam exatamente por seu conteúdo higiênico, são retratados nesse mesmo período como imundos que se rejubilam em sua imundície. Os judeus possuidores de prescrições alimentares severas são os mesmos acusados de antropofagias rituais com crianças cristãs. Por fim, aos judeus é atribuída a reputação da obsessão pelo dinheiro, seus dus, que não pode ser representado por imagem, toma a forma do logotipo cifrão. E é verdade, os judeus respeitam o dinheiro, percebem neste um conteúdo revelador da verdadeira distância entre o coração e o bolso. O verdadeiro sentido do dinheiro, da parnusse, do sustento, tem tratamento ético na tradição dos judeus, que não só foi pioneiro como corajosamente humanista. A cabala do dinheiro é uma tentativa de observar os insights dos rabinos sobre a ecologia e a saúde das trocas e da interdependência, reconhecendo assim que pelo dinheiro se estabelecem situações cotidianas que desmascaram demagogias e ilusões e acabam por expor-nos de uma maneira que só a prática, o empirismo, pode fazê-lo. Somos o que reagimos, somos o que acreditamos, e nosso dinheiro é uma extensão de nossas reações, de nossas crenças. Seja pelo dinheiro que entra ou pelo dinheiro que sai, nossa compreensão do mundo se dá, e ele é um dos grandes determinadores do que há do lado de fora, do valor que as coisas e as pessoas têm para nós, do valor que temos em relação a coisas e pessoas. Os rabinos fazem extensa reflexão sobre o dinheiro e lhe dão um tratamento semelhante ao ministrado ao corpo. Reconhecem, portanto, além da importância da alma e da intenção, a própria realidade do corpo, meio imprescindível através do qual percebemos quem somos e que rumo devemos tomar. Convido-os, portanto, a passear por um mundo conhecido, o mundo do nosso bolso, grande tour pelo mundo dos mercados, dos reflexos do dinheiro, nas dimensões da emoção, afetividade e espiritualidade, caminhada por um pomar que possa fazer com que se afaste de seu dinheiro a peste demoníaca, sombra projetada de nossas próprias almas, e que nos permita aceitar e refletir sobre os limites da riqueza, da solidariedade e da vergonha de nossa humanidade. O dinheiro em si é uma idolatria, não só quando amado, mas quando desprezado. Explicam os rabinos. Qual a causa da morte? A vida. Qual a causa do dinheiro? O desejo de justiça. Certos elementos têm a capacidade de absorver para si traços da própria natureza humana. Estes elementos tornam-se então muito importantes. Os judeus respeitam o dinheiro real, que irriga de possibilidades da subsistência ao tempo livre para o estudo espiritual, que é feito fertilizante e seiva, e em última instância, vida. Que dinheiro é esse que pode ser assunto de textos sagrados? Que dinheiro é esse de que se ocupam os sacerdotes? Que dinheiro é esse que vai ser moeda também no mundo vindouro ou no paraíso? Como lidar com o mercado da existência que desvaloriza o sentido, que deflaciona nosso tempo e valores,
que inflaciona a insatisfação e que torna recessivo o nosso potencial? Respostas a algumas dessas perguntas, os rabinos nos explicam através de sua busca de uma moeda forte. Pré-requisitos do Geseft. Aquele que queira viver em santidade, que viva de acordo com as verdadeiras leis do comércio e das finanças. Talmud Bavli 30a. Vamos fazer um Geseft, um negócio. É uma frase na terra que desencadeia nos céus grande alvoroço. Sagrado é o instante em que dois indivíduos fazem uso de sua consciência na tentativa de estabelecer uma troca que otimiza o ganho para os dois. Fazer negócio nos moldes imaginados pelos rabinos coloca à prova todo o esforço da cultura, da espiritualidade e do senso de que a responsabilidade do indivíduo vai muito além do próprio indivíduo. Só dois santos podem entrar em Geseft, o negócio, Não evitar Geseft por covardia e sair do Geseft com o máximo de ganho relativizado, pelo máximo ganho do outro e o mínimo de transtorno ou consumo para o universo. Este tipo de transação, que pressupõe a utilização não predatória e a satisfação das necessidades dos que interagem, instaura uma nova natureza. Natureza onde não estamos apenas à mercê do caos externo de uma sobrevivência casual ou determinada pela capacidade puramente física de um indivíduo, mas sim uma natureza onde os conceitos de justiça e a capacidade humana de perceber o outro tentam introduzir a presença do sagrado na realidade. A esta nova natureza dá-se o nome de mercado. Quanto menos desenvolvido no sentido rabínico, mais próximo o mercado estará de sua natureza primitiva, uma selva, mercado. Portanto, é onde gira a capacidade de sobrevivência dos indivíduos de acordo com sua própria percepção do que é sobrevivência. Sua sobrevivência é a sua capacidade de arcar com seu sustento físico e de suas responsabilidades. Estas responsabilidades é que são fundamentais para que as trocas se deem no mercado rabínico e não da natureza. A entrada de sobrevivências que não foram taxadas por suas responsabilidades envenenam o mercado e somam-se ao caráter caótico do que pode nos acontecer. Tão forte é a noção rabínica da proximidade entre o mercado e da natureza, que a seguinte história é relatada. A um rabino muito justo foi permitido que visitasse o purgatório, Geena, e o paraíso, Gan Eden. Primeiramente foi levado ao purgatório, de onde provinham os gritos mais horrendos dos rostos mais angustiados que já vira. Estavam todos sentados numa grande mesa. Sobre ela estavam as iguarias, as comidas mais deliciosas que se possam imaginar, com a prataria e a louça mais maravilhosa que jamais vira. Não entendendo por que sofriam tanto, o rabino prestou mais atenção e viu que seus cotovelos estavam invertidos, de tal forma que não podiam dobrar os braços e levar aquelas delícias às suas bocas. O rabino foi então levado ao paraíso, de onde partiam as mais deliciosas gargalhadas e onde reinava um clima de festa. Porém, ao observar, para sua surpresa, o rabino encontrou todos sentados à mesma mesa que vira no purgatório, contendo as mesmas iguarias, tudo igual, inclusive seus cotovelos invertidos também, apenas com um detalhe adicional: cada um levava a comida à boca do outro. A descrição do purgatório é a de um mundo sem mercado, onde basta uma dificuldade para que toda a capacidade de usufruir o banquete a nós oferecido seja perdida. No paraíso há, além do prazer das iguarias trazidas à boca, a eliminação de angústia cada vez que levamos comida à boca do outro. Porém, é importante perceber que ambos, purgatório e paraíso,
mercado e natureza podem ser confundidos externamente como sendo a mesma situação. A distância entre o insight de alimentar o outro e não perceber isto é grande. Muito grande. Nós verificamos esta distância todos os dias no nosso cotidiano. Dinheiro real e dinheiro como trabalho congelado. No tratado A Ética dos Ancestrais, encontramos: onde não há farinha, bens materiais, não há Torá, pois quem não tem como alimentar-se não pode se preocupar com o estudo e o crescimento espiritual. Onde não há Torá, não há farinha. A primeira assertiva parece óbvia, porém a segunda não tanto. Sua intenção é explicar a origem de farinha, não farinha da natureza, mas farinha do mercado. A Torá, por exercer o papel de colocar limites às necessidades humanas e às formas de satisfazê-las, e por lembrar as responsabilidades embutidas em toda farinha, possibilita o mercado. Importante, porém, é perceber que não falamos de dinheiro ou bens quaisquer, pois para a obtenção destes não é necessária a Torá. No entanto, todo o dinheiro realizado honestamente dentro do mercado, longe da natureza, é motivo de júbilo e esperança, sinal de vida que é deste dinheiro retirado das trocas justas, otimizando ganhos para todos imediatamente ou não envolvidos. Obtemos dinheiro real. Dinheiro real é garantido por dus. Tem liquidez cósmica. Afinal, o que é dinheiro? Dinheiro é um importante símbolo do acordo de que queremos viver no paraíso. À medida que este acordo se tornou mais sólido através das primeiras experiências de paraíso, foi possível permitir que surgisse uma sobrevivência que fosse tão afastada da natureza e que, na verdade, sequer servia concretamente para sobreviver. Da troca de gêneros, do escambo, os seres humanos passaram a confiar metais raros com peso suficiente para permitir que, digamos, a galinha pela qual trocavam as moedas tivesse o mesmo valor real destas. Quem ficava com as moedas com certeza não as poderia consumir para sua sobrevivência como uma galinha, mas sabia que tinha algo com valor idêntico. Com o tempo, passou-se a confiar ainda mais no mercado de maneira a substituir as moedas que tinham um valor de raridade por moedas que não tinham valor algum. Papel ou metais inferiores, além de não conterem o valor alimentício de uma galinha, o seu valor real sendo inferior, não teriam um valor nominal igual ao da galinha. Neles havia uma promessa de 10, 50 ou 1000 unidades de galinha. Essa promessa era garantida pelo acordo que se tornava mais assimilado e aceito como resultado de bom senso. Era garantido por dus. Estes dois tipos de símbolos diferentes do acordo tiveram seus nomes derivados exatamente do estágio de confiança e certeza neste acordo. Ao primeiro, por seu peso, deu-se o nome de pesos, libras, ponge ou shekel, literalmente pesos em hebraico. Pesavam o valor real da galinha, e ao segundo, de zuz, derivado da raiz zaz, em hebraico, que significava em movimento, circulante, cujo peso e valor real nada tinham a ver com o da galinha. Zuzim é a moeda dos rabinos, sem valor. Ela é símbolo do entrelaçamento da humanidade, do contrato assumido e de que o mundo compreende a diferença entre purgatório e paraíso. Confiança fundamental de que dus abona todos os zuzim. Dinheiro, zuzim, portanto, não é uma coisa ruim em si. Ao contrário, é demonstração do desejo de organização, civilização, convivência e, em última instância, de ecologia, ou seja, Torá. O acordo só pode existir quando há crença, fé, que é normalmente idolatrada em fé no mecanismo de investimento, ou fé no sistema financeiro, ou fé nas instituições governamentais, ou fé no Estado, ou patriotismo, mas que, em realidade, só pode existir se houver fé, de forma absoluta.
Não é por acaso que encontramos em várias moedas da família do Juzim, sem valor em si, como no dólar, a estranha citação In God we trust, em Deus confiamos. Uma versão da palavra Amém, um acróstico em hebraico da frase El Melech Nimo, o soberano que é confiável, que dá fé a um pedaço de papel pintado, dá fé de seu valor na transação, mas, acima de tudo, deve dar fé de que aquele é um dinheiro real, representativo de sobrevivência e de suas responsabilidades, as mesmas responsabilidades que lhe permitem ter um valor que não existe para os que não fazem parte do acordo. Dinheiro real é muito diferente do dinheiro da natureza. Bezerro de ouro, que é quando pensamos que seu valor existe nele, no próprio objeto, e não na preservação do acordo que, como veremos adiante, vai além da segurança dos valores trocados. Preservar o acordo, produzir dinheiro real e corresponder ao mercado não é pouca coisa, é tão difícil quanto possibilitar a era messiânica, quanto o ser humano otimizar sua humanidade. Para o dinheiro real, seu valor cresce quando taxamos de todas as responsabilidades que fazem parte do nível verdadeiro de solidariedade e civilidade que uma comunidade atinge. Seu valor diminui quando fugimos a estas responsabilidades. Destino cruel de todo símbolo que perde sentido. Dinheiro, ao mesmo tempo, não é apenas a troca de bens responsavelmente taxados, farinha, mas algo que é simbólico também de trabalho responsavelmente taxado. Para os rabinos, dinheiro, neste sentido, equivale a trabalho congelado. O valor do trabalho seria igual a X, unidades de oferta desse trabalho, multiplicado por Y, unidades da dificuldade intelectual ou engenharia, multiplicado por Z, esforço físico incorrível. Esta multiplicação é abstratamente congelada sob a forma de dinheiro. Um dinheiro, portanto, deveria poder representar esta multiplicação, em que nenhuma das variáveis pode ser zero, pois, senão, não há dinheiro. Estas variáveis também não podem assumir valores que tendam a infinito ou próximos a infinito, pois há limites reais no valor de todo o trabalho. A tentativa de fazer uma destas variáveis tende a infinito e inflaciona o mercado. A tentativa de fazer uma destas variáveis tender a infinito inflaciona o mercado. Pouco trabalho e muito dinheiro, mesmo quando se valoriza desproporcionalmente uma das variáveis, tende a infinito, e outra é trazida a valores próximos de zero, ou seja, elas se compensam e criam um dinheiro aparentemente proporcional a medidas de trabalho. Deve-se tomar cuidado para não se criar dinheiro falso. Quanto mais desenvolvida uma comunidade, maior seu cuidado, para que não se desalinhem os valores das diferentes variáveis em magnitude. Importante, no entanto, é notar que há limites na quantidade de trabalho congelado, que podemos ter no banco, limites do tempo da vida humana e da energia de um ser humano. Portanto, riquezas desproporcionais de um único indivíduo oriundas de trabalho significam que muito dinheiro falso foi produzido pela sociedade. Deixaremos, no entanto, para refletir sobre isso mais à frente, ao falarmos dos limites do sustento e da riqueza. Voto de riqueza ou Ishuv Ha-Olam, a obrigação de aumentar o nível de vida do cosmos. Já fui pobre e já fui rico. Rico é melhor. Melhor rico e saudável do que pobre e doente. Ditados em Yiddish. Os rabinos percebiam a pobreza como um drama sem paralelos. Em Êxodos, Rabá 31:14, encontramos: não há nada pior no universo do que a pobreza. É o mais terrível dos sofrimentos. Uma pessoa oprimida pela pobreza é como alguém que tem sobre seus ombros o peso de todos os sofrimentos deste mundo.
Se todas as dores e sofrimentos deste mundo fossem colocados no lado de uma balança e a pobreza do outro, esta penderia para o lado da pobreza, para o combate implacável a este inimigo universal que para nós tem componentes naturais e humanos. Os rabinos desenvolveram o conceito de Yishuv Olam, busca do assentamento do mundo. Segundo este, devemos constantemente tentar elevar a qualidade de vida de maneira honesta com o mundo. É uma obrigação de todo indivíduo fazer com que a riqueza, não apenas a sua, se expanda pelo mundo ao seu redor. Como riqueza, entende-se o maior nível de organização e transformação possível do ambiente, de tal maneira que tudo que é vivo e é importante para o que é vivo exista sem escassez, ou seja, quanto mais abundante for possível tornar uma necessidade dos seres vivos, sem que esta represente uma escassez de outra necessidade dos seres vivos, melhor. Esta é uma obrigação do indivíduo, melhorar o nível de vida do universo à sua volta. É claro que distinguir entre criar abundância sem criar escassez no universo aberto é muito difícil. É claro também que é regra da lógica que, em caso de dúvida, melhor beneficiar-se de uma não escassez do que da abundância. Se transformamos algo em abundância que gera escassez, estamos criando para nós um duplo trabalho, fazer abundância e ter que repor por causa desta abundância o que se fez escasso. Por isto, o justo, em caso de dúvida, opta por não criar mais abundância, mas é sua obrigação criar o máximo de abundância que não gera escassez. Na linguagem de mercado dos rabinos, este é o conceito de um não perde nada e o outro se beneficia. Conceito este muito importante em todo mercado que visa ser ampliado e enriquecido. E o justo é responsável para que isto aconteça. Vejamos um exemplo elaborado pelos rabinos. Dina de Bar Metzha, lei dos vizinhos. Segundo a lei judaica, se uma pessoa tem uma propriedade que faz fronteira com a de outra pessoa, esta pessoa tem automaticamente o direito de opção de compra, uma vez que esta venda estará sendo efetuada dentro do valor de mercado da propriedade. Não há perdas para o vendedor, enquanto o comprador ganha com a transação, uma vez que a ampliação de sua propriedade representa valorização do seu imóvel. Desta maneira, um dos participantes se beneficia e o outro nada perde. Maimônides, Mishneh Torá, Leis de Vizinhança 12, 5. Elabora sobre a questão. Esta lei não se aplica a mulheres, menores ou órfãos que queiram adquirir a terra, pois o conceito de certo e errado em relação a estas categorias excede em importância o desejo de um comprador normal. Outro exemplo desse tipo de conceito é encontrado no Talmud. Reuven alugou seu moinho a Shimon, na condição de que este moeria seus grãos como forma de pagamento. Aconteceu que Reuven ficou rico e comprou outro moinho, onde moer seus grãos não lhe custa mais nada, não precisando mais de Shimon para moer. Viesse a pedir uma restituição em dinheiro ao invés do acordo de moer. Shimon poderia se recusar, mas no caso de Shimon ter muitos clientes para moer em seu moinho, de tal maneira que, com o tempo e esforço de moer para Reuven, poderiam moer de outra pessoa e não ter nenhuma perda, Shimon seria compelido a concordar com o pagamento. Isto é feito para que ele não agisse de maneira semelhante aos moradores de Sodoma, que se recusavam a fazer favores a outros, mesmo quando isto não lhes custava absolutamente nada. Fazer favores é uma obrigação, cujas implicações são parecidas ao roubo. Se você impede alguém de ganhar algo, mesmo que não obtenha benefício deste algo, incorre no roubo do patrimônio potencial da humanidade e dos seres vivos.
A responsabilidade do indivíduo diz respeito a tudo que ele controla, direta ou indiretamente. A posse vai além de ter, vai até o poder. O fato de você impedir que alguém obtenha algo compara-se a você retirar alguma coisa de alguém. Ao represar o enriquecimento do mercado à sua volta, sem prejudicar o mundo, você colabora com a quantidade de escassez e impede que forças de sustento se concretizem nestes lados do cosmos. Desta maneira, impede o aumento do nível de vida deste cosmos imediato e infringe a lei da busca pelo enriquecimento e assentamento do mundo, Ishuv Olam. Difícil o esforço de perceber que as coisas relativas a um não perde e outro se beneficia são da mesma ordem de um que toma do outro. Enriquecer é preciso, necessária é a luta contra a escassez que permite ao sustento divino chegar a seu recipiente. Há, porém, limites a este enriquecimento, além de não fazer mal ao mundo. Enriquecer, criando outro tipo de escassez? Ou é esta a razão e o sentido da própria vida? Continuo no capítulo 2, que será os limites da riqueza.